Olha lá, Serena, uma amiguinha. É que a minha esposa chegou. Olha, essa aqui estava dormindo, a cara dela. É que a minha esposa chegou, ela está agitada. Ah, Aí não vai me deixar falar agora. então, André, vamos fazer a última pergunta, então, para encerrar. Você estava falando Então, tá da bom. universidade, e aquela polêmica que o pessoal também usa, aquela discussão de levar o yoga como curso nas universidades. Qual é a tua posição nesse assunto? Olha, isso vai ser inevitável, viu? Isso vai ser inevitável, porque, de certa forma, o yoga já está fazendo parte, inclusive, das PICs, né? Está fazendo parte do SUS, né? Como uma prática integrativa. Em 2020, eu fui chamado por um político, né? Por um deputado federal, para integrar uma comissão. Eu sou, hoje em dia, consultor da Frente Parlamentar das Práticas Integrativas em Saúde, junto ao SUS. E a ideia é que eu crie protocolos de como o yoga vai ser aplicado dentro do SUS. Só que, para isso, precisa de formação adequada. Então, não dá mais para ter um yoga apenas intuitivo. Você está trabalhando com a saúde das pessoas e pode deixar alguém inutilizado por um mau uso de alguma técnica do yoga. Então, vai precisar. Aliado a isso, né, junto com isso, você tem hoje um projeto-lei circulando no Senado, né, onde o yoga passaria a ser uma profissão regulamentada. E isso está em vias de sair a qualquer momento, criando uma regulamentação da profissão. E se a gente é contra ou a favor, agora é irrelevante, porque uma vez que saia esse projeto, o yoga vai ser levado para o meio acadêmico, sim, e ele vai precisar estar ali dentro. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: melhor que os yogis façam isso do que as pessoas que não fazem yoga façam isso, porque senão o pessoal de outras áreas vão tomar a dianteira e vão querer fazer isso para a gente. E aí também tem outra coisa. Quando eu peguei o cargo de consultor dessa frente parlamentar, eles falaram: você, André, vai dizer o que junto com uma outra professora do Sul, né, Nossa Senhora, é amiga minha há décadas, não sai o nome dela, Vera Edler, gente do céu. Junto com a Vera Edler, a gente integra essa comissão. E a gente ficou com a ingrata posição de definir o que todos os professores de yoga fariam no Brasil. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu tentei explicar, mas eles não entendem. Então, o que aconteceu? É complexo. Da melhor forma possível, eu expliquei que existem vários tipos de yoga e todos são excelentes. Mas que os profissionais de saúde, e ao invés de eu montar uma coisa que dissesse, falasse pelos outros, eu inverti o processo, que precisava ter uma grande chamada nacional aos professores de todas as linhas, para que eles se manifestassem, para dizer o que cada um deles tinha. Para quê? Não adianta o profissional de saúde indicar uma pessoa que tem asma para dentro do Ashtanga Vinyasa, já que o Ashtanga Vinyasa, embora tenha uma tecnologia respiratória embutida no processo de trabalho deles, não é exclusiva disso. Então, seria mais útil para essa pessoa ser levada para um tipo de yoga que tivesse mais exercícios respiratórios, para ajudar uma pessoa, por exemplo, com bronquite, asma, etc. Não adianta eu chegar para uma pessoa para desenvolver a musculatura dela, como no caso de uma hérnia ou algum outro problema na coluna, para a aula da Mila, por exemplo. Embora aliviasse as costas para que ela, né, essa pessoa pudesse, então, sentir menos dor, mas ela não teria exercícios corporais ali, porque a aula dela é baseada mais numa prática passiva, de relaxamento, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o profissional de saúde, ele precisa da indicação do profissional certo, só isso. Fazer um encontrar o outro, né?
E aí eu não me meto na ingrata posição de ter que falar quais são os tipos de yoga que vão entrar para o SUS e quais são os yogas que não vão entrar. Ou qual o protocolo que esse professor vai ter que se adequar para dar. Então, ele não precisa se adequar, ele não precisa dar nada diferente, é o profissional de saúde que tem que entender essa questão. Porque eu achei muito ingrato. Imagina, eu não tenho. Quem sou eu na fila do pão para falar para quem quer que seja aquilo que eles têm que dar? Eu acho muito ruim, muito, né? E eu aceitei o cargo, apesar de eu ter conversado muito com minha esposa se eu ia aceitar, não ia, se eu ia fazer ou não ia, justamente por causa disso, né? Porque é um peso muito grande mesmo para mim. Agora, isso me rendeu forçosamente uma tese que foi lançada na UFRJ e sobre o yoga no SUS. Eles precisaram disso. Deve sair nesse segundo semestre agora, pela UFRJ, um livro com pelo menos uns 90, 100 profissionais de todas as áreas integrativas, e eu tenho um capítulo grandão lá também, falando sobre o que o yoga, qual o papel do yoga dentro do SUS, e nesse sentido, o que poderia ajudar as pessoas ou não. Né? Aí, voltando à pergunta, será que a gente vai conseguir mesmo deixar o yoga fora das universidades com esse grau de complexidade e essa necessidade emergente? Eu não gostaria nem que o yoga fosse regulamentado, mas é uma inevitabilidade. Não é se vai ser, é quando vai ser. Né? Então, é um projeto-lei que está correndo lá sem a anuência de nenhum professor de yoga, inclusive. Não foi a proposta de nenhum professor de yoga. Foi um deputado que a esposa dele fazia yoga, ele achou, eu acho, o que eu vou fazer hoje? Né? Eu acho que eu vou regulamentar o yoga. Foi isso que ele fez. E aí está desse jeito agora. O pessoal da Aliança do Yoga está muito preocupado, a gente teve à frente disso também lá, mas sem muito resultado, porque continuou correndo a nossa revelia. Enfim, como eu falei antes, não é se, é quando. Então é melhor que a gente saia um pouco na frente, já crie algumas diretrizes, já traga outros professores de outras linhagens, né, que geralmente não são aceitas como convencionais, né, como tradicionais, assim, no sentido de tradição ocidental, com anatomia, né, tragam os Hare Krishna junto, traga o pessoal que sabe, para não ter aquela coisa assim, esses são, mas esses aqui nem tanto, isso daqui é... E colocar todo mundo dentro, não eliminar ninguém. Sabe? Vai ser bem complicado. Muito complexo. É enlouquecedor, vocês acham o quê? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।